Fala aí, nação. Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos ver aqui o que o Nicolas Ferreira, né, esposa do Bolsonaro, e a mídia, né, pilhado, quem está falando sobre a prisão do Bolsonaro aí, que foi decretada ontem, e até a vigília, né, teve a vigília e provavelmente o Alexandre de Moraes decretou aí, achando que Bolsonaro ia fazer alguma coisa, e vamos ver o que o Nicolas e a mídia estão falando sobre isso. Deixa aqui sua opinião nos comentários e se inscreve no canal. Filho chamou uma vigília para você. Pois é, isso está acontecendo no Brasil. Ontem, dia 21 de novembro de 2025, após visitar o Bolsonaro, disse publicamente que ele poderia ser preso hoje e que, caso isso acontecesse, a vida dele estaria em risco. Isso não era nenhuma profecia, era apenas uma constatação da mente doentia do Moraes, que transformou o sistema de justiça do nosso país em um instrumento de perseguição ideológica e política. E o fato dele ter prendido hoje o Bolsonaro, logo no dia 22, não é nenhuma novidade. Já tinha feito isso, aplicando também 22 milhões no partido PL, que tem o número 22. Mas isso está longe de ser o mais bizarro dessa história. O Bolsonaro foi preso porque o seu filho convocou uma vigília, uma oração na frente da casa dele, dizendo que isso, na verdade, não se passava de uma manifestação disfarçada de vigília, que é o mesmo modus operandi da organização criminosa liderada pelo Bolsonaro, no sentido da utilização de manifestações populares criminosas. Peraí. Então quer dizer que toda manifestação que foi convocada pelo Bolsonaro eram manifestações criminosas. Tirando o dia 8, que foi uma baderna, coisa que a esquerda também já fez a vida inteira e nunca foi responsabilizada por isso, me fala algum outro evento da direita, manifestação, convocação de vigília, ali na frente do STF, na Praça dos Três Poderes, ou em São Paulo, no Rio de Janeiro, que teve uma janela quebrada. Zero. E Moraes continua dizendo que essa vigília indica uma alta possibilidade de tentativa de fuga. Que o Brasil virou filme agora? Bolsonaro ia vestir de Brasil, ia colocar uma máscara, ia sair no meio do povo, já que estava todo mundo igual. Virou o quê? La Casa de Papel? E o pior, eles estão usando que a tentativa do Bolsonaro de tirar a tornozeleira eletrônica era para ele poder fugir, no meio da manifestação. Aí eu tenho duas perguntas para você. O evento estava marcado para as 19 horas do dia 22. Quem em sã consciência que quer usar uma vigília para poder fugir, tira a tornozeleira 17 horas antes? Quem? E o mais importante, que enterra de vez essa narrativa de que a prisão dele foi decretada no dia 21/11, ou seja, o que aconteceu depois, da tornozeleira tentou tirar ou não, não importa. A prisão já estava decretada no próprio dia 21. E não é de hoje que o Alexandre de Moraes... Pessoal, se a prisão já estava decretada, no caso, o que o Nicolas está alegando é que o Bolsonaro tentou tirar a tornozeleira, mas a prisão dele já estava decretada. Então, tipo assim, não, já estava preso mesmo, né? Vamos concluir aqui. tenta criar essa narrativa de que tudo que a direita faz é para poder corroborar com uma organização criminosa na qual o Bolsonaro é o mandante. Ano passado, ele fez busca e apreensão em um padre. E dá só uma olhada qual foi o crime dele. Criado uma oração ao golpe. No que consistia isso? Moraes tá doido. Ele estava pedindo para todos os brasileiros, católicos e evangélicos, incluam os nomes do ministro da Defesa e outros 16 generais 4 estrelas nas preces, nas orações. Repito, um padre recebeu busca e apreensão na sua casa por oração ao golpe. Ou seja, pode manifestações de qualquer tipo de natureza. Pode ter a CUT invadindo e quebrando o Congresso. Pode ter marcha da maconha, marcha para Satanás, manifestação em prol dos bandidos que morreram. Isso porque até agora eu nem citei a Constituição Federal, que é muito clara. É livre a manifestação do pensamento. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. O que não cabe aqui no dia da vigília. Não tinha nada marcado, ou seja, está dentro da Constituição. Então, para deixar bem claro, não estou dizendo que não possa ocorrer as outras manifestações, porque você é livre para poder fazer isso. Só que por que cargas d'água quando é uma manifestação que, na verdade, era uma vigília para poder orar? Aí não pode. E é considerado uma manifestação criminosa. Criminosa. Se eu soubesse que vigília levaria os outros para cadeia, era só pedir, né, para poder fazer uma vigília em prol de organização criminosa, fazer uma vigília em prol da galera que roubou o INSS, para quem desviou aí bilhões de reais de estatal, quem cometeu corrupção passiva e lavagem de dinheiro, como foi o caso do Lula, era só ter convocado uma vigília na porta da casa dele, que aí ele ia preso. E agora, né, com o Bolsonaro preso, o Brasil vai para frente, né?
O Brasil vai deixar de ter desvio de emenda, o Brasil vai ter uma saúde de qualidade, vai ter uma segurança que realmente funcione, vai parar de ter roubo, vai parar de ter furto, a Amazônia vai parar de ter queimada, vai parar de jorrar dinheiro da Lei Rouanet para artistas, que é o seu dinheiro sendo torrado para eles poderem fazer seus shows, os aposentados vão parar de ser roubados, os criminosos vão entregar as suas armas e, enfim, finalmente vamos ter um país digno. Porque, afinal de contas, como é pintado, ele é o culpado de tudo, né? De tudo mesmo. E sabe por que isso não vai acontecer? Óbvio. Porque ele não é o culpado de tudo isso. Parece óbvio, mas o óbvio tem que ser dito. É impressionante que você não precisa gostar dele. Você não precisa ter votado nele. Mas perceber que há uma atividade incessante, 24... Acho que a justiça, né, dos homens é falha. Mas tem que se estudar isso, o que foi que houve, com mais atenção antes de estar aqui fazendo defesa ou fazendo acusação. Eu não vou fazer acusação nem defesa, eu só espero que a justiça seja feita, né? Se errou, que pague, se não errou, que seja livre. Mas o Nicolas está trazendo provas aí cabais, né? Que ele tem ali em mente, né? Que o Bolsonaro não tem culpa do que, né, do que aconteceu e tal. Mas é a opinião dele, né? Formada em fatos que ele tem. Mas vamos aguardar a justiça, ver o que vai acontecer. Se é que tem justiça no Brasil, né? 4/7 contra ele é ignorar a realidade. Não existiu uma outra pessoa que foi tão perseguida, não somente pela mídia, mas principalmente pelo sistema judiciário, que virou um sistema político, para poder calar esse cara, censurar, para prender seus aliados, para poder fazer com que ele não esteja na corrida eleitoral. Ou vocês esqueceram que durante anos colocaram a culpa nele da morte da Marielle? Colocaram cartão de vacina, baleia, joias, tudo foi pro ralo. Então a prisão do Bolsonaro não é um ato jurídico, é um sintoma de um problema muito mais grave. Quando o Estado ele passa a operar por pretextos técnicos, você não está vendo justiça. Você está vendo a instalação progressiva de um regime de exceção. Exatamente como é nos manuais aí de tirania. Hoje cedo recebi a ligação às 6 horas da manhã que a polícia estava em minha casa para conduzir o meu marido, o nosso líder, a maior voz da direita no país, aquele homem que Deus levantou para cuidar da nossa nação, estava sendo conduzido até a Polícia Federal. Nós estamos vivendo dias difíceis, mas nós estamos de pé, estamos resilientes, crendo em Deus, e tudo vai se resolver, porque Deus não perdeu o controle de nada. Nós entendemos que hoje nós estamos vivendo uma guerra espiritual. É o bem contra o mal. E nós não vamos retroceder, nós vamos continuar, nós vamos avançar. O inimigo não vai nos paralisar. Hoje cedo, quando eu tive a oportunidade de falar com ele, eu pedi para ele não desistir da Laura, eu pedi para ele não desistir de nós, para ele continuar firme, porque eu estarei aqui ao lado dele, junto com vocês, que estão de pé, orando, intercedendo, para que tudo venha se resolver. E a gente tem que orar também pelos nossos inimigos, por aqueles que nos perseguem. Hoje, dia 22, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes, ele age com simbologia, quando multou o Partido Liberal, multou em 22 milhões. Hoje, dia 22, está sendo preso. Mas, Alexandre de Moraes, eu peço que Deus tenha misericórdia da sua vida. E que você venha se arrepender de todos os seus pecados. Que você venha largar, deixar a iniquidade de lado. Assim como Deus transformou Saulo em Paulo, eu sei que Deus vai transformar a sua vida. Que Deus abençoe o nosso Brasil. E que a verdadeira paz esteja sobre Israel. Pessoal, o negócio tá sério, né? Sempre assim, né? Tem um lado acusador e o lado que se defende. Eu só quero que o Brasil não seja prejudicado como sempre foi. Porque sempre que um presidente sai, não é de agora, não é de Lula e Bolsonaro que só foi preso, já teve outros presidentes que foram presos. Quem é mais antigo sabe. Então, cara, o Brasil fica mal visto. O Brasil tá virando na terra tipo ali, como era antigamente, na terra dos saqueus, né? Terra dos saqueadores. Mas a gente... Eu só creio assim, se o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro for inocente, for constatado que ele seja inocente pela justiça, né? Que ele seja inocentado. Agora, se ele for errado, que ele pague pelo erro dele. Que eu não estou aqui para dar defendendo nem acusando. Mas o Brasil não pode ser prejudicado por isso, pessoal. O Brasil já passou
por várias situações complicadas e passa fome, desemprego, situações insalubres, né? Trabalhadores sendo ainda escravizados em pleno século XXI, em 2025, né? Então o Brasil não pode pagar o preço por esse tipo de atitudes. Se Moraes está errado ou está certo, quem sou eu para falar? Mas eu só quero que, se for de intervir uma justiça fora do Brasil para julgar os casos aí que aconteceram, que seja feita. E se for culpado, que seja preso e pague pelos seus pecados, entendeu? Porque o Brasil não pode pagar preço, não pode estar pagando um preço por erros de ex-presidentes. Mas vamos aguardar aí o desenrolar disso tudo aí, né? Como o Nicolas falou aí. Que ele já mostrou várias constituições, né? Marcha, tem várias marchas aí, marcha para Jesus, hoje em dia tem marcha até pro outro lado, né? Mas é complicado. Porque não sei se a prisão de Bolsonaro estava decretada e ele tentou tirar a tornozeleira. Provavelmente, eu não sei. Isso aí fica a critério. É uma coisa meio até constrangedora de falar, né, pessoal? Porque a gente pensa assim, cara, se já estava preso a tirar a tornozeleira também, por quê? Deixava esse Moraes dizer, não, pode tirar agora a tornozeleira que você vai ser levado à Polícia Federal. Mas é estranho. Eu não quero julgar, eu não quero acusar e nem eu quero defender. Eu espero só que a justiça seja feita. Seja a justiça dos homens, que é falha, mas a justiça de Deus não falha. Que seja feita a justiça de Deus. Se a Michelle está falando a verdade, a justiça de Deus vai ser feita. Se o Nicolas também falar a verdade, a justiça de Deus vai ser feita. Se o Bolsonaro está errado, a justiça de Deus vai ser feita. Se o Moraes está errado, a justiça de Deus vai ser feita. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui nos comentários, sem comentário de ódio, sem confusão, o que é que vocês acham desses comentários aí, dessas narrativas do Nicolas e da Michelle Bolsonaro, beleza? Obrigado a todos, se inscreve, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários.